Ninguém te conta isso, mas a sua mente não quer que você vença. Ela quer conforto. Ela quer rotina. Ela quer permanecer exatamente onde está, mesmo que esse lugar te destrua por dentro. Napoleão Hill descobriu isso entrevistando os maiores gênios do sucesso. Todos eles tinham uma coisa em comum. Eles não pediam permissão para a mente agir. Eles a obrigavam. Hill chamava isso de disciplina mental direcionada, um método brutal, silencioso e totalmente impiedoso que elimina desculpas, destrói a autossabotagem e força a mente a se alinhar com a ação, e não com o medo. E aqui está a verdade que vai te incomodar. Se você não domina a sua mente, ela domina você. Se você não controla seu diálogo interno, ele controla seus resultados. E se você não toma decisões com firmeza, a sua mente fabrica justificativas perfeitas para te manter pequeno. O vídeo que você está prestes a ver não é motivação. É um confronto com a parte de você que mais te impede de crescer. Antes de continuar, se esse tema já cutucou algo dentro de você, deixe um comentário dizendo: eu estou pronto para assumir o controle da minha mente. Isso não é só engajamento, é um compromisso com você mesmo. Eu demorei anos para perceber uma verdade simples, quase cruel, sobre mim mesmo. Eu não tinha uma mente indisciplinada. Eu tinha uma mente desobediente. E, para ser sincero, essa descoberta não veio em um momento bonito, cheio de iluminação espiritual. Veio numa madrugada silenciosa, enquanto eu encarava meu próprio reflexo no espelho, cansado de repetir os mesmos ciclos, as mesmas desculpas e os mesmos fracassos previsíveis. Eu olhei para mim e percebi. Eu virei servo da minha própria cabeça. E foi justamente ali, naquele instante desconfortável, que o nome de Napoleão Hill apareceu na minha mente, como se alguma parte esquecida de mim estivesse tentando me entregar uma saída. Eu lembrei de uma frase dele que sempre me perseguiu. A mente humana pode ser seu melhor servo, ou seu pior mestre. E naquele momento ficou claro qual das duas opções eu estava vivendo. A mente que me comandava. Eu acordava todos os dias com intenções fortes, mudar minha vida, fazer mais, fazer melhor. Mas bastava alguns minutos para minha mente assumir o controle de novo. Você ainda está cansado. Começa amanhã. Faz só o básico. Não força muito. Você nunca conseguiu antes, por que agora seria diferente? Essa voz era tão natural que eu nem questionava. Eu obedecia, como um soldado treinado para falhar. Eu achei por muito tempo que isso era preguiça. Depois pensei que era falta de foco. Depois pensei que era não estar inspirado. Mas nesse dia, naquela madrugada, algo finalmente fez sentido. Eu não tinha controle sobre a minha mente porque nunca tinha exigido isso dela. Napoleão Hill dizia que a mente funciona como um músculo selvagem. Se você não treiná-la para obedecer, ela te arrasta. E a minha me arrastava para longe de tudo que eu dizia querer. A lista invisível de desculpas. Comecei a perceber um padrão quase assustador. Eu tinha uma lista invisível de desculpas sempre prontas. Elas apareciam tão rápido que nem pareciam conscientes. Era como se a minha mente tivesse um estoque infinito de argumentos para me manter estagnado. O problema? Eu acreditava em todos. E é aí que entra a brutalidade dos ensinamentos de Hill. Ele dizia que a mente mente. E pior, ela mente de forma tão convincente que você acha que é você pensando. Naquele momento, me veio outra lembrança da leitura antiga de Think and Grow Rich. Você deve disciplinar sua mente até que ela obedeça aos seus comandos. Não sugerir, não pedir, não negociar, obrigar. E eu percebi que nunca tinha mandado. Sempre pedi. Sempre negociei com minha própria fraqueza interna, como se ela estivesse tentando me proteger. Mas proteger de quê? Da possibilidade de vencer? Da chance de ser quem eu sabia que podia ser? O primeiro exercício. Foi aí que decidi fazer o que Hill chamaria de ato de autoridade mental. Eu disse em voz alta, quase num sussurro trêmulo: a partir de hoje, você me obedece. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas o que veio foi uma resistência quase física, como se uma parte oculta da minha mente risse de mim. E naquele riso silencioso, eu entendi uma coisa perturbadora. A minha mente estava acostumada a ser tirana. E nenhuma tirania cai sem luta.
Foi então que fiz o segundo passo do método de Hill. Dei uma ordem simples. Não uma meta grande. Não um grande desafio. Apenas uma ordem pequena, direta, quase simbólica. Levanta agora e arruma toda a mesa. Simples. Rápido. Objetivo. E, mesmo assim, a resistência veio. Pra quê? Faz isso amanhã. É só uma mesa. Você está cansado. Não vai mudar nada. Ridículo começar assim. Não precisa provar nada pra ninguém. Relaxa. 7 desculpas em menos de 10 segundos. Foi aí que entendi. Minha mente nunca me serviu. Ela me manipulava. E isso não porque ela era má, mas porque ela estava condicionada a evitar desconforto. E desconforto, para a mente, é sinônimo de risco. Eu respirei fundo. Firmei o corpo. E fiz o que Hill faria. Eu disse novamente: obedeça. E forcei meu corpo a levantar. Nos primeiros segundos parecia que eu estava movendo toneladas. Mas quando terminei, quando a mesa estava arrumada, limpa, organizada, uma sensação estranha tomou conta de mim. Parecia pequena, mas era poderosa. Eu tinha vencido uma batalha interna. Não contra a mesa, mas contra a parte de mim que sempre assume o controle. Hill dizia que vencer pequenas batalhas treina a mente para obedecer nas grandes. E pela primeira vez, eu entendi isso não como conceito, mas como experiência. O começo da guerra psicológica. A partir daquela madrugada, percebi que obrigar a mente não era algo suave, bonito ou motivacional. Era guerra. Era brutalidade consciente. Era confronto com a parte mais preguiçosa, medrosa e acomodada que existia em mim. E, pela primeira vez, eu estava realmente disposto a lutar. Nos dias seguintes, comecei a fazer algo que Hill chamava de prática de autodireção. Dar ordens diárias que eu não queria cumprir. Coisas simples, mas intencionais. Coisas que iam contra o impulso automático de buscar conforto. E toda vez que minha mente resistia, eu a lembrava. Você obedece, não eu. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Não é que elas não saibam o que fazer. É que elas não suportam o desconforto da autodisciplina. A mente delas manda mais do que elas. E, por isso, elas nunca saem do lugar. Mas naquele ponto da minha vida, eu já tinha entendido uma coisa que nunca mais esqueci. Se eu não treinasse minha mente a obedecer, ela me treinaria a desistir. E naquele início de jornada, eu comecei a perceber sinais claros de que algo gigantesco estava prestes a mudar. Eu estava assumindo o volante da minha própria vida, talvez pela primeira vez. Sempre pensei que tinha o controle. Acreditava que minhas decisões eram minhas, que meus fracassos eram apenas azar, e que minha vida, bem, que algum dia melhoraria sozinha. Mas a verdade é mais sombria. A mente não obedece a quem a alimenta com dúvidas. Obedece a quem a domina sem piedade. E por anos, eu a deixei fazer o que queria. Percebi isso numa madrugada em que acordei exausto, com o coração acelerado e aquele pensamento corrosivo me perseguindo como um animal faminto. Você nunca vai conseguir nada. Você não nasceu para vencer. Era uma frase que eu não tinha escolhido. Uma frase que eu jamais diria a outra pessoa. Mas ali estava ela, repetida por uma voz que eu mesmo havia criado sem perceber. A voz da minha mente indomada. E o pior, eu obedecia. Obedecia quando ela dizia que era tarde demais para mudar. Obedecia quando me lembrava dos meus fracassos. Obedecia quando me paralisava cada vez que eu tentava começar algo novo. Foi naquele dia que entendi o que Napoleão Hill quis dizer quando escreveu que a mente humana pode ser um servo útil ou um mestre perigoso. A minha havia escolhido ser tirana. Passei semanas observando meus próprios pensamentos como quem vigia um inimigo. E quanto mais eu observava, mais percebia que minha mente tinha construído uma prisão silenciosa ao meu redor. Uma prisão feita de item hábitos automáticos, item medos invisíveis, item narrativas inventadas, item desculpas tão convincentes que pareciam até sabedoria. Eu acreditava que minha ansiedade era parte da minha personalidade. Acreditava que meu desânimo era cansaço. Acreditava que minha falta de foco era normal. Era mentira.
Tudo mentira. E eu aceitei por anos, como um soldado obediente aceita ordens injustas. Até que, numa noite, algo estalou dentro de mim. Eu caminhava pela rua, depois de um dia miserável, quando percebi que tudo o que eu fazia era reagir. Reagir ao medo. Reagir à insegurança. Reagir à minha própria mente que, como um cachorro selvagem, puxava a coleira para onde bem queria. Parei no meio da calçada. Fechei os olhos. Respirei fundo. E disse baixinho, quase como uma confissão: eu estou cansado de ser prisioneiro dos meus próprios pensamentos. Eu não sabia, mas aquele instante foi o início do rompimento com a versão antiga de mim mesmo. Hill dizia que o primeiro passo para dominar a mente é reconhecer que você não a controla. E ali, naquela calçada fria e silenciosa, eu finalmente admiti isso. A partir daquele momento, comecei a testar algo brutal. Algo que eu tinha lido uma vez, mas nunca tive coragem de aplicar. Segundo Hill, a mente não muda com delicadeza. Não obedece a argumentos suaves. Não responde a desejos tímidos. Ela precisa ser enfrentada. Obrigada. Colocada de joelhos. E foi exatamente isso que eu decidi fazer. No dia seguinte, peguei um caderno e escrevi na capa: Reprogramação mental. Dia 1. E fiz um pacto comigo mesmo. Durante 30 dias, cada pensamento negativo, cada impulso de desistir, cada voz interna que tentasse me parar, seria confrontado sem piedade. Sem dó. Sem conversa. Sem justificativas. Eu iria obrigar a minha mente a obedecer. Ou ela destruiria o que restava de mim. Não havia meio termo. Os primeiros dias foram um inferno. Minha mente lutou com todas as armas. Jogou meus maiores medos na minha cara. Trouxe lembranças humilhantes que eu queria esquecer. Criou preguiça. Criou ansiedade. Criou desculpas perfeitas para me fazer desistir. Ela usou tudo. E a cada ataque, eu respondia com a mesma frase, escrita na primeira página do caderno: eu decido. Você obedece. Eu repetia isso mentalmente, às vezes dezenas de vezes por dia. E, por incrível que pareça, algo começou a mudar. O caos mental ficou mais silencioso. A resistência ficou mais fraca. E, pela primeira vez em anos, senti que uma pequena parte de mim, uma parte que eu achava que estava morta, estava despertando. A parte que queria comandar. A parte que queria vencer. A parte que sabia que minha mente não era minha dona. Eu estava retomando o controle. E foi aí que o método brutal de Hill começou a revelar sua verdade mais sombria. Nunca imaginei que a mente pudesse se quebrar em silêncio. Sem gritos. Sem drama. Sem anunciar que estava perdendo. Mas quebrou. E eu soube porque, pela primeira vez, ela já não lutava, apenas observava. Era o dia 17 do método. Acordei antes do amanhecer, não porque queria, mas porque minha mente sempre me empurrava a revisar meus fracassos antes mesmo de abrir os olhos. Mas naquela manhã foi diferente. Levantei, olhei para o espelho e algo estava apagado. A voz que me insultava todos os dias estava muda. Aquela sombra interior que sempre sussurrava derrotas, simplesmente não disse nada. Um silêncio estranho, denso, quase violento. E por um instante, senti medo. Não medo do fracasso, mas o medo de perceber que, depois de toda aquela guerra interna, talvez eu estivesse ficando vazio demais. Por horas, a mente permaneceu calada, como um animal encurralado, como se estivesse esperando meu próximo movimento. E foi nesse silêncio que notei algo aterrador. Eu não sabia quem eu era sem minhas desculpas. Sem o medo que me guiava. Sem a insegurança que me segurava. Sem aquela narrativa de não posso, não consigo, não mereço. Era como caminhar por uma casa depois que o incêndio acaba. As paredes ainda estão de pé, mas tudo está carbonizado por dentro. E no meio dessa neblina emocional, percebi uma verdade brutal. A mente não se dobra no dia em que você a confronta. Ela se dobra no dia em que você deixa de temê-la. Foi nesse exato momento que senti. Não poder, mas espaço. Não força, mas clareza. Uma clareza desconfortável. Saí para caminhar, respirando o ar frio da manhã. Cada passo parecia um ato de reconstrução. E pela primeira vez,
Notei o que Hill sempre tentou dizer. A mente não foi feita para ser livre. A liberdade mental é uma ilusão perigosa. A mente precisa de estrutura, comando, direção, ou se transforma em um monstro que devora o próprio dono. E eu alimentei esse monstro durante anos. Mas agora ele estava fraco demais para lutar. Quando voltei para casa, sentei-me diante do caderno. As páginas estavam cheias de batalhas, palavras riscadas, frases repetidas, pequenas vitórias, grandes recaídas. E escrevi algo que nunca havia escrito antes, algo que não vinha da raiva, nem do medo, nem da necessidade de sobreviver. Hoje eu deixo de fugir de mim mesmo. Eu não senti alívio. Não senti paz. O que eu senti foi algo muito mais poderoso. Domínio. Não sobre o mundo. Não sobre a vida. Mas sobre aquilo que sempre me destruiu por dentro. A mente, a minha mente, finalmente estava de joelhos. Não derrotada, mas pronta. Pronta para obedecer. O que aconteceu depois disso? O que mudou, o que renasceu, e o que precisei sacrificar para que minha mente nunca mais voltasse a ser minha inimiga? É o que você vai entender na próxima parte. Quando a minha mente finalmente se ajoelhou, eu achei, ingenuamente, que a guerra tinha terminado. Mas não. Esse foi apenas o começo. Porque dominar a mente não é vencê-la. É reeducá-la. É arrancá-la da escuridão em que ela se acostumou a morar e obrigá-la a caminhar para um lugar onde ela nunca esteve, a consciência. Eu precisava reconstruir tudo. E reconstruir dói. Passei dias observando meus pensamentos como quem observa um animal ferido. Sem confiar, sem relaxar, pronto para agir se ele atacasse. A sabotagem ainda estava lá, só que mais fraca, mais silenciosa, como se tentasse encontrar brechas para voltar ao controle. E percebi que, no fundo, ela não era minha inimiga. Era apenas a parte de mim que aprendeu a sobreviver. A parte que cresceu com medo. A parte que acreditou em limites que não existiam. E naquele momento eu entendi algo brutal. A mente não te sabota para destruir sua vida. Te sabota para protegê-la de um futuro que ela não sabe lidar. A autossabotagem era apenas um reflexo atrasado da minha própria história. Comecei, então, o processo mais difícil. Dar comandos claros. Acordar cedo mesmo sem vontade. Treinar o corpo quando a mente implorava descanso. Escrever metas que pareciam grandes demais para alguém tão pequeno como eu me sentia. E, pouco a pouco, minha mente começou a entender a mensagem. Eu não sirvo a você. Você serve a mim. Foi nessas semanas que percebi o poder oculto que sempre admirei em Jung e Napoleon Hill. Eles não buscavam motivação, nem energia, nem coragem. Eles buscavam disciplina espiritual. Uma força interna que vem de assumir a responsabilidade absoluta pelo próprio destino. E essa força, finalmente estava crescendo em mim. A cada dia, a mente obedecia mais rápido. Os impulsos diminuíam. A resistência enfraquecia. Era como domar um cavalo selvagem. No começo ele te derruba, te arrasta, te humilha. Mas quando ele entende sua presença, sua firmeza, sua intenção, ele se rende. E quando a mente se rende, algo extraordinário acontece. A vida começa a responder. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começaram a surgir. As pessoas ao meu redor começaram a notar uma firmeza nova no meu olhar. E pela primeira vez em muitos anos, eu não me sentia refém dos meus pensamentos. Eu era o dono da minha sombra. O arquiteto do meu destino. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei minha forma de existir nele. Hoje, quando olho para trás, percebo uma verdade simples e brutal. A mente que você não controla, controla você. A mente que você enfrenta, te desafia. Mas a mente que você treina, te obedece. E esse é o ponto que quase ninguém entende. Não existe vida elevada sem uma mente disciplinada. A liberdade que você procura está dentro da prisão que você teme abrir. E se você chegou até aqui, é porque no fundo sabe que está pronto para fazer o que quase ninguém faz. Domar-se. Reescrever a própria história. Assumir o trono da sua consciência. Porque no final de tudo, sua mente é a ferramenta mais perigosa que você tem. Ou o poder mais divino. E a escolha, sempre, é sua.